Começamos esta apresentação, que espero que não seja muito longa, com uma oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta apresentação, como o título indica, vai-nos, espero eu, ajudar a preparar o Natal, relacionando o relato da criação, do Gênesis, com os relatos e com o nascimento de Jesus, com a encarnação do Filho de Deus. De facto, se pensarmos um pouco, o livro do Gênesis e, concretamente, o relato da criação dá-nos o contexto para toda a história da salvação e, muito em particular, para o Natal e para todo o Advento. A criação não aconteceu por acaso, portanto, é um ato intencional do amor de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica diz-nos: Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Ao criar a humanidade do homem e da mulher à sua imagem, Deus inscreveu nela a vocação para o amor e para a comunhão, portanto, a capacidade e a responsabilidade correspondentes. Bem, como todo o Catecismo da Igreja Católica, este ponto, sou eu, merece oração enfim, e leitura cuidada. Deus é um mistério de comunhão pessoal de amor, e isto é a Santíssima Trindade, e ao mesmo tempo Deus cria a humanidade à sua imagem, inscrevendo nela a vocação para o amor e para a comunhão. E é para isto que todo o ser humano existe e só será feliz se chegar a esta comunhão com Deus. E Deus não se cansa de amar, pronto, e deseja, desde o início, uma especial comunhão com os homens. E isso está patente na Sagrada Escritura e está patente, muito patente, em todo o relato da criação e noutras partes da Sagrada Escritura, como veremos. Portanto, Deus estabelece um tipo especial de relação com os homens, que é a aliança. Esta palavra é fundamental na história da salvação e é uma palavra que na antiguidade tinha um significado algo diferente daquilo que habitualmente damos. Portanto, uma aliança era um vínculo familiar sagrado. Portanto, pessoas que não eram da mesma família passavam a pertencer à mesma família através de uma aliança. No caso do matrimónio, era o caso da adoção, e é o caso da adoção, e era o caso de povos entre si que estabeleciam alianças. Mas o peso era, de facto, que esta pertença a uma família. Mais uma vez, o Catecismo da Igreja Católica diz-nos: assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o Deus único com o seu povo. A criação é revelada como o primeiro passo para esta aliança, como o primeiro e universal testemunho do amor omnipotente de Deus. A criação é o primeiro passo para esta aliança. E, portanto, a aliança é um conceito mestre que atravessa toda a Sagrada Escritura, desde o início, desde o Gênesis até ao final. E a Bíblia conta uma história de amor entre Deus, Pai, e os seus filhos. E é isto que Deus quer, é que todos os seus filhos pertençam à sua família. A primeira aliança que é feita na história da salvação é feita através da criação com Adão e Eva, mas e se não entendermos esta relação, não podemos entender bem a encarnação de Cristo e, portanto, o Natal e depois toda a vida de Cristo até à sua morte e ressurreição.
Como sabemos, e desculpem, volto atrás, e como sabemos, nem tudo correu bem, não é? Pronto, e Deus vai ter de ajudar o homem, porque o homem vai falhar. Ora bem, São Tomás de Aquino diz-nos que a criação não acontece ao acaso, por um lado, e também sabemos, isto é importante dizer, que o relato da criação, tal como existe e como conhecemos no livro do Gênesis, capítulos 1 e 2, não é um tratado científico. Não explica a criação do mundo do ponto de vista científico. Explica, sim, que Deus criou o mundo do nada e que dele dependem todas as coisas. Mas o relato da criação está construído de uma forma muito especial. E como São Tomás diz, a ordem é muito importante nesta narrativa. E, portanto, os primeiros 3 dias da criação são os dias da distinção. E depois os segundos, terceiros dias, portanto, o quarto, quinto e sexto dia, são os dias da ornamentação. Não tem mesmo a ver com o Natal, mas pronto, estamos em tempo de ornamentação. Mas não é isso que eu quero dizer. Muito bem. Então, a terra, e como diz a Sagrada Escritura, como diz o segundo versículo do livro do Gênesis, diz: a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo. Ora bem, portanto, a terra era informe e vazia. E, portanto, os primeiros 3 dias vão ser os dias em que é dada forma à terra. Reúnem-se as condições de tempo, espaço e vida para que o homem possa viver. E, portanto, surge a luz, a água e os alimentos. E como vamos ver, portanto, o primeiro dia, vou arrastar isto aqui para cima, o primeiro dia criado o dia e a noite, o segundo o céu e o mar, o terceiro dia a terra e a vegetação. E agora vamos ver que a terra, que agora já tem forma, vai passar a estar preenchida. E vai estar preenchida de uma forma que tem um paralelismo, ou seja, ao quarto dia, o dia e a noite vão estar preenchidos. Ao quinto dia, o céu e o mar vão estar preenchidos. E ao sexto dia, a terra e a vegetação vão estar preenchidos. Pronto. E então há um paralelismo. Okay? Surge o sol, a lua e as estrelas, os pássaros e os peixes que vão, no fundo, preencher o céu e o mar, e surgem os animais, o homem e a mulher. Naturalmente, o ser humano o ser humano, a criação do ser humano é algo muito especial. E, portanto, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, isto quer dizer que é filho de Deus. Não temos tempo para entrar muito nestas palavras, à imagem e semelhança de Deus. Acrescento aqui só 2 notas. Por um lado, que Deus, neste relato da criação, sopra o sopro divino, o sopro de vida em Adão, e, portanto, sopra a sua própria vida, a vida divina é soprada em Adão e em cada um de nós, batizados. Portanto, Deus sopra o seu espírito e a sua vida, o sopro de vida em Adão. E, por outro lado, no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 3, é referido que Adão tem um filho à imagem e semelhança. É o seu terceiro filho, Sete. É um filho carnal, não é um filho, não há outro tipo de filho, é um filho carnal. Mas as palavras são exatamente as mesmas, um filho à imagem e semelhança. E, portanto, no fundo, também aqui, o autor sagrado, e as palavras na Bíblia não são colocadas ao acaso, está a referir que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Obviamente, não da mesma forma como Adão e Sete têm a sua relação, mas somos filhos de Deus. E é isto que Deus quer para os homens. E concluído o 7º dia, porque a criação não fica completa em 6 dias, precisa do 7º dia. Então, o livro do Gênesis, no 2º capítulo, diz: concluído no 7º dia toda a obra que tinha feito, Deus repousou no 7º dia de todo o trabalho por ele realizado. Deus abençoou o 7º dia e santificou-o, visto ter sido nesse dia que ele repousou de toda a obra da criação.
Como é óbvio, Deus não descansou por estar cansado. Deus não se cansa. Mas Deus chama os seus filhos para o fim que nos fez. E Ele o que pretende é que nós descansemos na bênção e na santidade do Pai, hoje e na eternidade. Podemos estar aqui também horas a falar sobre este sétimo dia, não é? Que para nós o vivemos ao domingo, mas não há tempo. E portanto, mas Deus abençoa e santifica o sétimo dia. Deus põe este santificar, é uma palavra muito importante e que significa que é posto de parte, é consagrado ao Senhor. É um dia que é destinado a Deus. Portanto, Deus faz uma aliança com o homem. Ele não é nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. E, portanto, Deus abençoa, descansa ao sétimo dia e convida a humanidade a descansar também e a louvá-lo e a dar-lhe glória. Uma nota interessante e bonita é, mas porquê 7 dias? Porquê que a narrativa é escrita em 7 dias? Porque não é escrita em 3, ou em 9, ou em 10,5? Não, é escrita em 7. Porque o número 7 é um número com muito significado e a palavra hebraica para o número 7, que é Shevá, tem a sua raiz na palavra que significa plenitude e completo. Portanto, que significa que ao sétimo dia a criação estava completa. Por outro lado, tem também a mesma raiz do verbo que é utilizado para fazer uma aliança, que é sabá. E, portanto, isto quer dizer que o que está a ser dito pelo autor sagrado e por Deus é que Deus faz uma aliança com os homens e, portanto, os homens fazem parte da sua família. O que Deus queria e quer é que o homem viva em comunhão. Para isso, Adão e Eva foram criados e viviam no jardim do Éden, numa comunhão com Deus. Mas, como sabemos, a história não correu tão bem e Adão e Eva caem e são expulsos do jardim do Éden. E agora Deus vai ter um caminho a fazer com o homem. Portanto, é um caminho por um lado, de sacrifício e, por outro lado, de espera. O homem vai ter que esperar. E toda a história do Antigo Testamento é um tempo de sacrifício, de sacrifícios, portanto, louvor a Deus, é o que quero dizer, e ao mesmo tempo de espera. E essa espera, Deus vai fazendo com diferentes homens, vai fazendo alianças para ir preparando o povo para a chegada do seu filho. Não é? Portanto, Deus desenvolve o plano da salvação através de uma série de alianças que culmina na nova aliança que se cumpre em Jesus. O homem foi criado para a união e comunhão com Deus e só podia ser restaurado pela pessoa que o criou. Então, vamos agora ver, portanto, na carta aos Romanos, São Paulo escreve: de facto, se pela falta de um só e por meio de um só reinou a morte, com muito mais razão, por meio de um só, Jesus Cristo, hão de reinar na vida aqueles que recebem em abundância a graça e o dom da justiça. Portanto, de facto, tal como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só todos se hão de tornar justos. Pelo pecado de um homem, Adão, a morte chegou. A nova vida virá pela obediência do novo Adão. Então, o que é que isto tem a ver com Belém? Obviamente, tem tudo. Então, convém recordar que o Evangelho de São João, que é aquele que vamos olhar com mais cuidado, o seu prólogo e o primeiro capítulo, e o início do segundo, o Evangelho de São João não tem o relato da Natividade. A Natividade e a infância de Jesus apenas vem relatada nos Evangelhos de São Mateus e de São Lucas.
Mas São João tem uma forma muito bonita, muito poética, de ancorar a nova criação, do novo Adão, de Jesus, na antiga criação. E, tanto, e como é que o faz? Então, vou ler. No princípio existia o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir. E sem ele nada veio à existência. Nele é que estava a vida de tudo o que veio a existir. E a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não o receberam. Não a receberam, desculpa. Muito bem. Então, como é que São João está a fazer isto, a ancorar, digamos, a nova criação na antiga criação? Então, de várias maneiras. A primeira delas é, ambos os livros começam exatamente com as mesmas palavras, no princípio. Ora, isto não é ao acaso. Isto não acontece ao acaso, não há palavras ao acaso na Sagrada Escritura, e São João era profundamente conhecedor da Sagrada Escritura, sabia o que estava a fazer. Por outro lado, temos esta questão que é, no princípio existia o verbo. O verbo é a palavra, o logos, e essa palavra logos não existe no Gênesis, ela não está lá, mas é a palavra criadora de Deus. Portanto, por ela é que tudo começou a existir, foi pela palavra criadora de Deus. E como é que nós vemos isso no Gênesis? Vemos isso porque no Gênesis Deus cria falando. Como é que Deus faz? Deus disse. Então, hum, Deus disse: faça-se luz. Deus disse: haja um firmamento entre as águas. Mais à frente, Deus disse: reúnam-se as águas. Mais à frente, Deus disse que a terra produza verdura. Portanto, é a palavra de Deus que cria. E há 10 vezes é escrito: Deus disse. Bom, portanto, é a palavra criadora de Deus que está no Gênesis e que é a mesma que São João anuncia aqui. Portanto, existia o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Por ele é que tudo começou a existir, pela palavra. Por outro lado, São João recria a criação da luz e diz: Cristo, que é a vida, era a luz dos homens. E, portanto, temos como um momento muito importante, logo, o primeiro momento da criação, no versículo 3, é faça-se luz. Portanto, Jesus é a luz dos homens. Por outro lado, e de uma forma muito bonita, ele vai recriar a narrativa da criação ao longo da nova criação, vai recriar, no fundo, a antiga criação na nova criação em 7 dias. E vamos ver como. São João faz isto usando a palavra no dia seguinte. E eu tenho aqui, ao lado direito, exatamente os versículos que estão incluídos nestes capítulos, ou nestes textos. Portanto, isto passa-se em João capítulo 1 e João capítulo 2. No primeiro dia, São João apresenta-se São João Batista. No segundo dia, que ele refere no dia seguinte, portanto sabemos que é o segundo dia, porque é o dia seguinte, ele descreve o batismo de Jesus. Depois temos, mais uma vez, no dia seguinte, e vai ser o dia em que Jesus chama Simão Pedro, em que o irmão André apresenta Simão Pedro a Jesus. Depois temos o quarto dia, mais uma vez, no dia seguinte. E aqui Jesus encontra Natanael ou São Bartolomeu. E, portanto, estamos no quarto dia, sempre usando esta frase, no dia seguinte. Isto tem um propósito. São João não escreve em mais sítio nenhum no dia seguinte, escreve aqui. Portanto, ele propositadamente está a descrever os dias da criação. Por fim, temos ao terceiro dia. E, portanto, saltamos para o sétimo dia e é aquele onde vão acontecer as bodas de Caná. Ao sétimo dia acontece um casamento, precisamente uma aliança.
E, portanto, o terceiro dia, depois de 4 dias, é o sétimo dia da nova criação e é aquele em que acontece o casamento, as bodas de Caná, há uma aliança. Portanto, São João usa as imagens e a estrutura dos 7 dias e, desta forma, quer mostrar que Jesus inicia uma nova criação, Jesus é o novo Adão. Então, o homem e Adão e Eva, mortos pelo pecado, o homem não pode entrar em comunhão com Deus. E, portanto, a criação e os homens são restaurados para a nova criação e para a nova vida pela mesma palavra que foi falada no Gênesis e que é Jesus, o Filho eterno do Pai. E, portanto, desta forma, temos que São João, sem ter uma narrativa da natividade e da infância de Jesus, mostra que o Filho de Deus encarna e é o novo Adão, e, portanto, e a história, portanto, desta forma, a história narrada no livro de Gênesis é claramente muito relevante para o Advento e para o Natal. O tempo de culto e espera do Antigo Testamento, um tempo muito longo, em que Deus se vai revelando aos homens, Jesus é profetizado, e esse tempo de espera termina, porque a palavra criadora de Deus fez-se carne e habitou entre nós. A palavra, portanto, falada no início do universo, volta a trazer uma nova vida de comunhão com Deus, uma nova vida na família de Deus. É a nova aliança. E é pelos sacramentos e na Igreja que nós participamos na vida divina. E é tudo. E obrigada por terem estado aqui. E terminamos com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.